Just to be clear, Dr. Sloan and Dr. Torres were Sophia's parents, and then you came around. No, I didn't come around. I'm Sophia's mother. I legally adopted her. She didn't want to go there. No, she doesn't. Her last names are Sloan and Torres. I'm going to have to stop you before you continue for your own sake. You're not going to imply that I'm any less Sophia's mother because we don't share the same DNA. Dr. Robbins, excuse me. Because that would be offensive. It would be offensive to anyone in the room who has an adopted child or is an adopted child. And for you to say that, I Dr. chose Robbins. to be Sophia's mother. It did not fall into my lap. There was a choice, and I could stay or I could run, and I chose motherhood. And it was the best choice that I ever made. I'm so sorry. I'm a doctor, and I have to answer my phone. So I'm sorry. I'm so sorry. Someone more important to thee? Actually, yes. Excuse me? I'm sorry. I'm so sorry. I love my child. And I want her with me, but I know that no matter how this ends, she'll survive. She'll be healthy and safe and well taken care of and loved because we are her mothers. But there's a child at the hospital who will not survive unless I am there, so I have to go. Histórico. Quando Arizona ganhou uma bolsa prestigiosa para ajudar no tratamento de crianças no Malawi, Kali concordou em se mudar junto a ela, mesmo estando descontente, já que era uma bolsa para um posto de 3 anos. Porém, a falta de entusiasmo de Kali fez com que Arizona terminasse o relacionamento entre elas e fosse sozinha para o Malawi. Assim, Kali, com seu coração partido, se mudou para a casa de seu amigo Mark, com o qual ela teve uma curta relação. Passado pouco tempo, Arizona voltou por Kali, na esperança de ser perdoada pela mesma, mas foi inicialmente rejeitada. Pouco tempo depois, Kali revelou que estava grávida de Mark, e Arizona eventualmente concordou em criar a criança com ela, mas não gostava do fato de Mark se tornar parte permanente da vida das duas. Quando Kali estava com 23 semanas e meia de gravidez, ela planejou uma viagem de fim de semana para agradecer o apoio de Arizona. No fim, apesar de outros obstáculos no decorrer da série, acidentes e outros, o casal e sua filha construíram uma relação linda. Ambas as namoradas casaram. Sofia foi reconhecida como filha de Arizona e de Mark também, tanto que ambos têm os sobrenomes na certidão da criança, mais o de Kali. No fim, Arizona e Kali acabaram se divorciando. Fato esse que resultou no conflito da guarda de Sofia e na divergência de opiniões sobre o que seria melhor para a garota. Por fim, é importante dizer que o pai biológico de Sofia, Mark, teve morte cerebral após ser vítima de um acidente já citado. Mudança de cidade. Kali e Arizona moravam ambas em Seattle. Quando do nada, Kali decide se mudar para Nova York com sua nova namorada e deseja levar sua filha Sofia, deixando, assim, a Arizona de fora dessa decisão e apenas lhe comunicando bem mais tarde. Foi nesse momento que surgiu o conflito. Sofia deveria ir para Nova York com Kali ou ficar em Seattle com Arizona?
Famílias homoafetivas. Maio de 2011, STF reconheceu as relações homoafetivas como um núcleo familiar, ou seja, as relações homoafetivas passaram a constituir uma entidade familiar e a ser, portanto, tuteladas pelo direito. É fulcral destacar ainda sobre esse cenário a ADPF 132, ação por meio da qual instaurou-se a discussão da constitucionalidade da união homoafetiva e do seu reconhecimento como instituto jurídico no STF. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou a Resolução 175/2013, determinando que os cartórios realizassem casamentos de casais do mesmo sexo. Assim, vamos que, atualmente, os homossexuais têm o mesmo direito garantido pela Constituição e pelo Estado Democrático de direito aos heterossexuais, de que se trata de casamento, constituição de família e do pleno e livre exercício de personalidade, garantido pela Constituição com relação à dignidade humana. Em 2023, uma nova PL que visa a proibição de casamentos homoafetivos foi aprovada em primeiro momento, fato esse que representa um enorme retrocesso, um ataque à democracia e um ataque à população LGBTQIA+, uma vez que o direito ao casamento e outros direitos já são tidos como direitos garantidos pela população LGBTQ+, e, portanto, nem deveriam retroagir em primeiro lugar. Ademais, esse novo projeto de lei que foi aprovado contraria também a atual jurisprudência brasileira, desde 2011, e apresenta critérios religiosos em sua formação. Fato esse que é conflitante com o Estado laico, garantido pela Constituição Federal de 1988. A maternidade socioafetiva de Arizona foi reconhecida, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança. Portanto, Sophia tinha 3 pais com poder familiar até a morte de Mark e passou a ter 2 mães detentoras, ambas de tal poder. Ainda sobre esse tema, é importante dizer que todos os filhos, sejam eles biológicos ou socioafetivos, são iguais perante a lei e, portanto, apresentam os mesmos direitos, em todos os cenários, como em relação à sucessão ou ao poder familiar, no qual os pais apresentam deveres para com seus filhos igualmente. Além disso, é importante destacar que o princípio do melhor interesse da criança, que auxilia muito decisões judiciais relacionadas à adoção e à guarda, por exemplo, encontra-se no ECA, enquanto que a igualdade de filhos biológicos e socioafetivos está inserida no Código Civil, mais especificamente no artigo 1596. Portanto, pode-se concluir que Sophia é tão filha de Arizona quanto filha de Cali, na lei brasileira, visto que a consanguinidade do vínculo não é um fator relevante para fins jurídicos. A ementa da jurisprudência, apresentada no slide com o número 1, começa esclarecendo que a ação é de adoção de um casal homoafetivo. Posteriormente, no ponto 4, o magistrado mostra que o entendimento do judiciário brasileiro, em caso de adoção, é de que os interesses dos menores devem ser os mais importantes, visto que é a vida deles que está em jogo e sua família será muito importante no seu desenvolvimento, refletindo no resto de sua vida. No ponto 6, a jurisprudência mostra que o entendimento do judiciário brasileiro é de que não existe nenhum problema que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, visto que o que mais importa nas relações familiares e nas decisões relativas à adoção é o afeto entre os entes. Fica claro que a advogada de Cali, na cena escolhida, faz menção à possibilidade de que Arizona seja menos mãe de Sophia, visto ser a única no conflito a não ter um vínculo sanguíneo com a menor, além desta não ter seu sobrenome. Arizona levanta argumentos muito fortes, visto que a relação familiar vai muito além de laços sanguíneos. Filhos adotivos são tão filhos quanto os biológicos. Portanto, em tal conflito, outros devem ser os pontos de discussão, como o princípio constitucional do melhor interesse da criança, e não o ideal absurdo e ultrapassado de quem é mais mãe. A situação da jurisprudência é a exata situação das personagens da série, o que mostra como o reconhecimento da maternidade de Arizona é incontestável, não devendo ser mérito da discussão. Ela é tão mãe quanto Cali. O que mais importa para o direito brasileiro, e que deve ser considerado na cena escolhida, é o bem-estar e o melhor interesse do menor, e é claro que tanto Arizona quanto Cali priorizam as necessidades de Sophia.
A guarda dos filhos não diz respeito apenas à convivência com os menores, fala também dos cuidados com os filhos, a garantia de que eles terão acesso à educação, saúde, religião, vida social e bem-estar. Na guarda compartilhada, ambos possuem responsabilidade pelos filhos de forma simultânea e as partes devem acordar o compartilhamento das responsabilidades e o período de convivência. Na guarda unilateral, apenas um dos pais é responsável pelas decisões que envolvem a vida do filho e por seus cuidados. Na guarda alternada, os pais dividem de maneira igualitária a convivência com a criança. Nesse período, a responsabilidade sobre a criança ou adolescente pertence àquele que está com o filho. A guarda bird nesting ou needle é pouco conhecida pelos brasileiros. Nela, a criança permanece na casa original e os pais fazem o revezamento da residência. Dessa forma, as crianças não precisam mudar de casa e nem são obrigadas a se adaptarem a um novo local. Suas coisas não precisam ser realocadas. Uma nova lei foi aprovada dia 30 de outubro desse ano a respeito da guarda compartilhada. As alterações feitas pela lei são: quando não houver acordo entre os pais quanto à guarda, se ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Há duas exceções: se um dos genitores declarar que não deseja a guarda, ou se existirem elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Inicialmente, quando Arizona e Cali decidem que não continuarão casadas, elas vivem num contexto de guarda compartilhada, situação em que ambas são responsáveis igualmente pela criança e detêm, portanto, a mesma autoridade parental, poder familiar, em termos legais. Porém, quando Cali decide que vai se mudar para Nova York e que levará Sofia, a afastando de Arizona, essa decide entrar com um processo para conseguir a guarda unilateral da menor, visto que elas não conseguiram chegar em um acordo quanto ao futuro da garota. Arizona acaba ficando com a guarda unilateral de Sofia, ou seja, seria ela responsável por todos os cuidados e pelo bem-estar de Sofia. Atualmente, o afeto é o mais importante na definição de uma entidade familiar. O afeto é demonstrado pelas condutas do cotidiano. O judiciário brasileiro entende que, embora os padrastos e madrastas não tenham obrigações por lei, com o aumento das famílias reconstituídas, aumentaram também as chances de aparecimento de laços afetivos que geram uma relação de filiação socioafetiva. Por conta disso, surgem algumas situações nas quais há necessidade de reconhecer a socioafetividade sem que se desconsidere o valor e o contato com os genitores biológicos. Nesse caso, a multiparentalidade é útil para solucionar o novo impasse trazido pelas relações familiares contemporâneas. A multiparentalidade pode ser simultânea, quando ambos os pais ou mães exercem a função que lhes cabe, ou temporal, quando um dos genitores faleceu e alguém assumiu o papel de pai ou mãe. A possibilidade da multiparentalidade é vantajosa para a criança, pois mantém a memória dos pais biológicos e reconhece também os vínculos afetivos. Não é necessário fazer uma escolha, mas sim uma adição. Os pais reconhecidos no caso da multiparentalidade terão as mesmas responsabilidades sobre a criança ou adolescente que os pais biológicos, visto que a Constituição não faz distinção entre os filhos. No caso apresentado, a multiparentalidade é temporal, visto que Mark, o pai de Sofia, faleceu quando ela era muito nova. Dessa forma, Arizona passa a ser uma figura materna e de familiar para a menor, mas não substitui a figura paterna de seu falecido pai. Por isso, essa situação é um cenário de multiparentalidade. Ao mesmo tempo que Sofia tem duas mães, Cali e Arizona, é impossível substituir seu pai e considerar seu laço, mesmo que tenha sido pouco aprofundado, considerando a pouca idade de Sofia no momento que seu pai faleceu. Sendo assim, a menor não perderia o direito às suas raízes biológicas, mas também reconheceria suas mães, sendo mais privilegiada dessa forma e possuindo registro de todos que contribuíram na sua formação.